Bom, bom dia. Então, agora, bom dia oficial. Bom dia aí a todos vocês. É, que bom que vocês estão aí do outro lado. E hoje, né, dia 1º de abril de 2026, dia muito especial para todos nós. Estamos iniciando aqui essa nova fase do Café com Palavras Rema, agora também com a possibilidade de estarmos juntos ao vivo. Bom estarmos juntos. E quando Jesus falou que quando tiverem dois ou mais falando sobre a mim, sobre ele, no caso, ele estará no meio de nós, eu tenho certeza que ele está no meio de nós. Então, de bate-pronto, vamos agradecer a Deus por este começo e também a cada irmão aí, amigo que está aqui conosco nessa manhã. E apenas para deixar claro, né, que o propósito desse projeto, para mim, ele é bem simples, mas muito precioso. É usar aquilo que temos hoje, né? Aquelas ferramentas que Deus nos dá hoje, para que mais pessoas possam ter contato diário com a palavra de Deus. Isso em qualquer lugar, qualquer horário, e assim fortalecer esse relacionamento com o Senhor. Eu acredito que isso tem ajudado algumas pessoas, ou todas as pessoas que têm acesso a esse conteúdo, mas eu tenho certeza que vai nos ajudar mais ainda, principalmente com o tema de hoje. Então, antes de iniciarmos o nosso tema de hoje e meditar sobre o mesmo, vamos mais uma vez agradecer ao Pai por esse momento, aqueles que puderem fechar os olhos. Pai, venho por meio do Teu Filho amado Jesus, obrigado por mais um dia, obrigado pela Tua presença no meio de nós e pela oportunidade de começarmos esta manhã diante da Tua palavra, Pai. Fala conosco e nos mostra a direção a ser seguida. Tira de nós qualquer tipo de sonolência, de cansaço, de distração, de pressa e de todo orgulho, Pai. Dá-nos um coração ensinado, humilde, para que possamos, sim, escutar com clareza tudo aquilo que o Senhor tem a nos mostrar e a nos recomendar. Por isso, mais uma vez, agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, pessoal, o tema não tinha que ser diferente desse, né? O tema que nós vamos colocar hoje se chama Sabedoria que vem do alto. E eu tenho certeza que esse tema, Sabedoria que vem do alto, ele vai trazer para nós uma reflexão importante daquilo que nós estamos vivendo e vivemos já e que vamos viver. Então, nós vamos comentar sobre a sabedoria que vem do alto. Então, vamos começar tirando aqui o nosso cafezinho, mas vamos falar sobre aquilo que nós temos de mais importante, que é a palavra do Pai. Então, deixa eu passar aqui para vocês. Primeiro, só uma pergunta até para que vocês estão vendo aí na tela, nesse momento, é o cafezinho. Então, já falamos só a oração de abertura, e é sabedoria que vem do alto. Então, hoje o devocional vai nos mostrar que uma vida pode ter brilho por fora e, ao mesmo tempo, está começando a se perder por dentro. Também vai nos lembrar que decisões sem Deus trazem peso, divisão e consequências. Por isso, a verdadeira sabedoria não vem só da experiência, não vem, nem da força, nem da posição. Ela vem do alto. E por que eu falo que ela vem do alto? Porque, pessoal, quando nós buscamos a palavra do Pai e trazemos para dentro de nós a sabedoria que vem do alto, eu posso entender que é o seguinte: é isso que nós vamos ler agora no nosso texto. Então, como eu comentei para vocês, o devocional que eu tenho utilizado é Palavras Rema, do apóstolo Edmilson Oliveira. No primeiro bloco, vou ler aqui para vocês, o primeiro bloco fala o seguinte: o texto bíblico é primeiro livro de Reis, capítulo 10 a 12. Do capítulo 10 a 12 de primeiro Reis nos conduz a um dos momentos mais marcantes da história de Israel, a transição do reinado de Salomão para Roboão. No capítulo 10, vemos o auge do reino, a visita da rainha de Sabá
revela a grandiosidade, a riqueza e a sabedoria de Salomão. No entanto, por trás de tanto esplendor, começava a germinar a autossuficiência. Salomão, em seus últimos anos, desviou seu coração para outros deuses, consequência direta de alianças políticas e casamento com mulheres estrangeiras. O esplendor de ouro e de prata, a multiplicação de carros e cavalos e os acordos com outras nações tomaram o lugar que pertencia ao Senhor. O coração que um dia pediu sabedoria, agora estava dividido, a uma rachadura espiritual abria caminho para a ruptura do reino. Esse é o primeiro bloco, é que podemos ter como uma explicação, até uma explicação simples no primeiro bloco. Aqui o texto mostra o auge de Salomão, com riqueza, com honra e sabedoria, mas também mostra um perigo. Por trás do brilho começou a nascer a autossuficiência. E, pessoal, quando o coração se afasta de Deus, a rachadura começa por dentro, antes de aparecer por fora. Dessa forma, quando houver situações semelhantes a essa, qual o nosso foco? Pode ser visão, entendimento, crença, forma de chegar. Como podemos ser confrontados nesse pensar? Eu coloquei aqui para vocês que o confronto, um pensamento errado, na minha opinião, que pode ser achar que sucesso, experiência ou posição são suficientes para manter a vida no lugar certo. O que eu posso trazer como confronto a esse pensamento errado é o pensamento certo. Entender que sem Deus no centro, até quem começou bem pode se perder. Por quê? Isso traz como exemplo, é como alguém que está vivendo uma fase boa, tudo parece estar andando, e por isso vai relaxando na oração, na dependência de Deus e no cuidado do coração. Isso traz para nós o seguinte: o que é que nós deveríamos tratar como pensamento certo? Eu diria da seguinte forma: Senhor, não deixe o brilho por fora apagar a minha dependência por dentro, porque isso nos traz uma reflexão. E eu vou trazer para nós, todos nós aqui, refletirmos um pouco, que é uma pergunta de confronto mesmo. Nós temos cuidado mais daquilo que aparece por fora ou daquilo que Deus está vendo dentro de nós? Então, pessoal, guardando essa primeira verdade no coração, vamos seguir agora o texto, segundo bloco, que vai nos mostrar exatamente o início do reinado de Roboão. Ele assume o trono e revela, pelas suas escolhas, o tipo de sabedoria que estava guiando sua vida. Então, o segundo bloco fala o seguinte: quando Roboão assume o trono, o povo se aproxima pedindo alívio do jugo pesado, que eram os impostos, por seu pai. A reação é reveladora. A reação dele é reveladora. Em vez de ouvir os conselheiros experientes que haviam caminhado com Salomão, seu pai, prefere dar ouvidos aos jovens com quem havia crescido. Homens sem maturidade, movidos por orgulho e desejo de poder. Roboão, em sua arrogância, rejeita o conselho sábio e decide aumentar a carga sobre o povo. Essa leitura trouxe para mim um momento de refletir, mas também como uma forma de explicar, na minha visão simples, eu poderia dizer para você o seguinte: aqui vemos um homem em posição de liderança, mas sem maturidade para ouvir. Roboão preferiu a voz do orgulho em vez da voz da sabedoria. Ele rejeitou o conselho bom e escolheu o caminho que agradava a si mesmo. Dentro desse exemplo, com base no que nós estamos aqui, isso pode trazer para o nosso confronto.
Quando eu falo confronto, é aquilo que eu posso confrontar com a minha postura, com as minhas atitudes, com os meus pensamentos. Então, nesse momento, o que eu posso trazer como uma atitude errada? Essa é a opinião do Sandro. Desprezar conselhos sábios é escolher aquilo que alimenta o orgulho. Por quê? Se a gente tem esse tipo de atitude errada, que é desprezar conselhos sábios e escolher aquilo que alimenta o orgulho, o que eu posso trazer como atitude certa? Ter humildade para ouvir, discernir e escolher o que é certo, mesmo quando fere o ego. Por quê, pessoal? Trago como exemplo para fixar melhor isso que nós falamos agora. É como alguém que já decidiu o que quer fazer e só escuta quem confirma a sua vontade, ignorando pessoas maduras que poderiam ajudar. Esse, para mim, é um exemplo que fixa melhor o que nós colocamos aqui. Mediante esse exemplo, o que eu poderia trazer como atitude certa? Eu sei, o que a atitude certa diria? Pai, me dá humildade para ouvir o conselho certo e não seguir apenas o que agrada o meu orgulho. E isso pode ser feito de um confronto. Quando precisamos decidir algo importante, nós realmente buscamos conselho sábio ou só damos ouvido ao que combina com a nossa vontade? É isso, pessoal, o que podemos confrontar nesse exemplo. E aqui o texto mostrou um erro de uma decisão. Agora, para o bloco 3, ele amplia a lição e mostra que nossas escolhas nunca são pequenas demais para não trazer consequências. A leitura do bloco 3 fala o seguinte: isso nos ensina que mesmo quando há planos maiores em andamento, nossas decisões pessoais têm peso e consequências reais. Deus é soberano, mas também nos responsabiliza pelas escolhas que fazemos. Em meio a toda essa turbulência, também vemos a figura de Jeroboão, que recebe a liderança sobre as 10 tribos do norte. Ele cria altares e bezerros de ouro, levando a nação à idolatria novamente. Ou seja, tanto Roboão quanto Jeroboão falharam porque não colocaram Deus no centro de suas decisões. O problema não foi apenas político, mas espiritual. E o que nós podemos trazer através dessa leitura do terceiro bloco? Escolhas pessoais têm peso, pessoal. Esse trecho deixa claro que essas escolhas pessoais têm peso real, porque Roboão falhou. Jeroboão também falhou. Em ambos os casos, o problema não foi só de governo, nem liderança ou estratégia. O problema foi não colocar Deus no centro. E se nós não colocamos Deus nas nossas decisões, o que podemos confrontar? O que seria um pensamento errado? Pensar que o problema não está, ou melhor, pensar que o problema está só na situação, nas pessoas ou nas circunstâncias. O que podemos trazer como contraposto a um pensamento certo é que entender que muitas vezes a raiz do problema está em decisões tomadas sem Deus no centro. E como exemplo, para fixar melhor, poderia trazer para vocês é como quando uma pessoa tenta explicar tudo só pelo lado emocional, financeiro ou prático, mas não percebe que também existe uma questão espiritual no meio. Isso acontecendo, o que é que nós poderíamos usar como pensamento certo? Eu diria da seguinte forma: Senhor, me ajuda a enxergar não só a situação por fora, mas a raiz do que está acontecendo diante de ti. E isso feito, o que eu poderia analisar e fazer um confronto com aquilo que nós podemos estar praticando ou não. Nas nossas decisões, nós temos colocado Deus no centro ou só tentando resolver tudo no nosso raciocínio humano? É um momento de
refletir, um momento de analisar como nós estamos comportando nas situações iguais a essas. E agora, indo para o último bloco, e mais uma vez agradecendo a todos que estão ouvindo, que estão assistindo, que estão aqui nesse momento, chegamos àquilo que eu digo que o devocional vai trazer uma palavra para o nosso dia a dia e vai nos mostrar onde devemos estar o verdadeiro governo da nossa vida. Então vamos ler o bloco 4, que fala o seguinte: hoje somos chamados a aprender com esses exemplos. O verdadeiro reinado em nossa vida pertence ao Senhor, e toda a liderança ou responsabilidade que exercemos, seja na família, no trabalho, na igreja ou em qualquer área, precisa ser guiada pela sabedoria que vem do alto. Sabedoria que vem do alto. Mediante a essa leitura, o que eu poderia colocar para vocês. Aqui, o fechamento do devocional de hoje nos mostra o seguinte: o verdadeiro reinado na nossa vida pertence ao Senhor. Toda a responsabilidade que recebemos em casa, no trabalho, na igreja ou em qualquer outra área precisa ser guiada pela sabedoria que vem do alto. E essa sabedoria que vem do alto, ela pode trazer para a gente o seguinte: o que é que a gente pode confrontar com esse ponto? Essa leitura, para mim, foi muito esclarecedora. Então, vamos fazer o que eu poderia trazer como uma atitude errada. Assumir responsabilidades e tomar decisões sem buscar a direção de Deus. E a atitude certa, reconhecer que toda a área da vida precisa ser conduzida pela sabedoria do alto. Dá um exemplo, que fica, pelo menos para mim ficou claro. É como alguém que ora para algumas áreas da vida, mas em outras decide sozinho, como se Deus pudesse governar só uma parte do coração. Quantos de nós pedimos ao Pai, compartilhamos ao Pai, que nos ajude, por exemplo, na área financeira e as outras áreas? A decisão é somente nossa, nós não compartilhamos com Ele. A área de relacionamento, a área de trabalho. Então é importante. Quando eu fiz essa leitura e trouxe esse exemplo aqui para compartilhar com vocês, eu cheguei exatamente a essa conclusão. Tudo que temos que decidir, compartilhamos com o Pai. É importante praticar esse hábito, porque talvez o hábito que nós temos praticado é tomar decisões por conta própria. Então é o seguinte: o que essa atitude certa diria? Pai, reina sobre a minha vida e guia minhas decisões com a sabedoria que vem do alto. Porque se isso não acontecer, vou fazer uma pergunta para refletirmos e irmos aqui para o fechamento. Nós temos deixado Deus governar todas as áreas da nossa vida ou ainda existem decisões que queremos conduzir sozinhos? É um momento de reflexão também. Então, pessoal, depois desses 4 blocos aqui, a mensagem de hoje fica muito clara. Para mim ficou muito claro. Quando Deus não está no centro, até decisões fortes podem levar ao erro. Mas quando a sabedoria vem do alto, a vida encontra direção. E isso pode ser colocado, por exemplo, vou trazer aqui uma mensagem. O verdadeiro reinado na nossa vida pertence ao Senhor. Então hoje, que a palavra nos lembre exatamente isso, que o verdadeiro reinado da nossa vida pertence ao Senhor. Salomão começou bem, mas se perdeu quando o coração se dividiu. Roboão recebeu conselho, mas escolheu o orgulho. Jeroboão assumiu liderança, mas não colocou Deus no centro. Tudo isso nos mostra que a vida não se sustenta só com força, posição ou experiência. Nós precisamos da sabedoria que vem do alto. Que nesse dia a gente não ande guiado pelo orgulho, pela pressa ou pela autossuficiência. Que a gente ande guiado por Deus.
Dentro desse contexto, até para fazer um resumo do que nós falamos aqui, o que é que nós falamos nos 4 blocos? No bloco 1, vimos que o brilho por fora não sustenta uma vida quando o coração começa a se afastar de Deus. Já no bloco 2, vimos que o orgulho e falta de escuta levam a decisões erradas. E o bloco 3, o que é que nós fizemos? O que é que nós lemos no bloco 3? Vimos que o problema mais profundo não era só político, mas espiritual. Deus não estava no centro. E para concluir, no bloco 4, vimos que toda a responsabilidade da nossa vida precisa ser guiada pela sabedoria que vem do alto. Fechando o nosso devocional e buscando trazer para uma prática, porque eu tenho comentado, o hábito, a prática que vai nos conduzir para a correção, para os ajustes necessários. Em alguns momentos até para ratificar as coisas boas, coisas certas que nós fazemos. Sim, nós fazemos coisas boas, nós fazemos coisas certas também. Mas como aplicação, eu poderia trazer para vocês o seguinte: hoje, antes de decidir qualquer coisa importante, pare e peça a sabedoria que vem do alto. Por quê? Não confie apenas na experiência ou na força pessoal. Não busque conselho, ou melhor, busque conselho sábio antes de decidir. E o conselho sábio é do Pai. Coloque Deus no centro das suas escolhas. Não precisa fazer nada com pressa. Calma, pare e saiba que Deus tem que estar em todas as suas decisões. Compartilhe com o Pai as suas intenções, porque a vontade dele, se estiver alinhado com a sua intenção, com certeza a vitória é certa. E peça ao Senhor sabedoria para cada área da sua vida. Não deixe Deus fora de nenhuma área da sua vida. Não traga para o momento vivido uma limitação que Deus só deveria atuar em uma área específica. Deus quer fazer parte da nossa vida. Deus quer estar em todas as áreas da nossa vida. Então, antes de decidir qualquer coisa importante, peça a sabedoria que vem do alto. Feito isso, vamos para a nossa oração de encerramento e mais uma vez agradecendo ao Pai maravilhoso. Eu tenho colocado para vocês que esse momento é um momento rápido, mas é um momento poderoso. Eu espero que esse áudio, essa gravação, possa ser utilizada por nós ao longo do dia ou ao longo dos dias, porque eu tenho feito essa prática de escutar tudo aquilo que nós estamos fazendo junto. Eu tenho escutado mais de uma, mais de duas, mais de 3 vezes, porque é importante ter a presença do Pai, e o que eu estou aqui passando é o que está escrito. E peço para vocês, se tiverem, o importante é sempre fazer a leitura da palavra. E a leitura da palavra, se for feito antes, com certeza o devocional vai encaixar melhor. Então, toda manhã eu vou mandar quais são o livro. É uma sequência, a gente vai fazer o devocional uma sequência dos livros da Bíblia, mas é importante fazer um tempo para fazer essa leitura da Bíblia e depois, é claro, escutarmos aqui o nosso devocional. Então, para aqueles que puderem fechar, Pai, obrigado pela palavra recebida nesta manhã. Obrigado por nos chamar de volta ao lugar certo, o lugar da dependência, da humildade e da sabedoria que vem do alto, Pai. Obrigado e perdão pelas nossas falhas, pelas vezes que confiamos demais em nós mesmos, Pai. Pelas vezes que decidimos fazer da nossa força, sem te ouvir. Pelas vezes que desejamos mais, que fazemos tudo que seja somente a nossa vontade. Que o nosso coração muitas vezes se divide, Pai. Por isso, peço perdão por tudo isso que nós fazemos. Nesse momento, Pai, que o Senhor reina sobre a nossa vida, sobre as nossas decisões, sobre tudo aquilo que nós viemos fazer, não somente no dia de hoje, mas em todos os dias da nossa vida. Nos dá um coração humilde, um coração quebrantado, um coração que busca a Tua palavra todos os dias. Sabedor que nós somos, que quando escutamos a Tua palavra e temos esse relacionamento contigo, Pai,
a vitória é certa. Por isso, mais uma vez, agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Na gravação eu terminava aqui, mas eu vou, nesse momento, agradecer aí. Então, deixa eu deixar de compartilhar aqui, agradecer a todos aqueles que puderam participar e espero realmente do fundo do coração que esse projeto ele esteja ajudando, auxiliando a vocês. E eu estou agradecido ao Pai porque Ele está me ajudando muito e, como eu coloquei, hoje estamos no 70º dia da nossa caminhada. Se olharmos há 70 dias atrás, como nós estamos, como nós chegamos, e importante ver esse, posso dizer que esse aumento de direção do dia, esse controle, ou retorno no controle. Eu acredito que a maior parte de vocês estejam usando o que nós estamos falando aqui, o que Deus está nos direcionando, e com certeza isso vai trazer fruto. Então, amanhã estaremos aqui no mesmo horário e espero a companhia de vocês, tá? Então, eu vou disponibilizar a gravação até às 7 horas, vou fazer aqui uma revisão e disponibilizo para vocês. E quem tiver a oportunidade, escute novamente, porque escutar a palavra do Pai nunca é demais. Obrigado, pessoal. Fique com Deus e Bom nos dia. vemos amanhã, Amém. tá bom? Tchau, até amanhã. Tchau.